Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Estamos aqui para mais uma aula de recurso multimídia, nossa segunda aula. Meu boa noite para vocês, meu boa noite ao professor Fábio. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, tutores. Boa noite, alunos. Iniciando mais uma parte da disciplina de recursos multimídias. Agora vamos entender qual que é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá, vamos para os objetivos da aula de hoje então. Então, na aula de hoje, nós pretendemos definir conceitos relacionados ao recurso multimídia imagem. Então o assunto da nossa aula hoje será imagem, basicamente. Nós pretendemos também utilizar software para o tratamento digital de imagens. Nós vamos utilizar um software para isso, para esse trabalho com imagens. E nós pretendemos também executar operações de manipulações de imagem digital. Esses são os objetivos da aula de hoje. Nessa aula nós trabalharemos de uma forma um pouco diferente. Como é que nós pretendemos trabalhar para essa aula, professor Fábio? Hoje nós vamos ter uma atividade prática, utilizando um software específico, que é o GIMP, que é uma ferramenta para tratamento de imagem. Então vamos para a parte prática então, da aula. Muito bem, então nós vamos agora demonstrar a instalação do GIMP. O primeiro passo é acessar o site oficial do GIMP para fazer o download do arquivo de instalação. Então lembrando o endereço do site www.gimp.org. Então esse aqui é o site do GIMP, o GIMP está na versão 2.8, então você pode já acessar diretamente o botão de download que está em destaque no início da página. Então você tem a opção de baixar a instalação do GIMP para o Windows, Lembrando que nós indicamos para vocês uma distribuição Linux, o Ubuntu Studio, que já vem com o GIMP instalado. Porém, caso você deseje instalar o GIMP para o Windows, você vai fazer o download nessa página, conforme você pode verificar aí, Então tem uma opção de baixar com arquivo torrent, e tem a opção de baixar o arquivo direto também, é um arquivo de aproximadamente 87 megas, você baixa na sua máquina para fazer a instalação. Nós já baixamos aqui previamente, então nós vamos partir a instalação a partir do arquivo de instalação do GIMP 2.8.14, que é a versão atual do GIMP. A instalação para o Windows é uma instalação muito simples, basta que você execute o arquivo e siga as instruções. É necessário solicitar a execução do arquivo, por medida de segurança do Windows, ele sempre faz esse tipo de pergunta para você. Então você permite a execução. A primeira coisa é selecionar o idioma, Fique à vontade para escolher o idioma da sua preferência, mas acreditamos que a melhor opção para você é escolher o português do Brasil. E aqui nós temos a opção de instalação do GIMP, Você pode personalizar a instalação, mas eu recomendo que você faça a instalação diretamente no botão instalar, a instalação padrão do GIMP. E a partir daí, em poucos segundos, nós teremos a instalação do GIMP finalizada, basta você acompanhar. Lembrando que o GIMP é software livre, então você pode copiar, distribuir as cópias do GIMP para os seus colegas, para os seus amigos, e pode instalar em quantos computadores você quiser. Então, nós já estamos no processo final de instalação do GIMP. Perceba que o maior tempo vai ser realmente você baixar o aplicativo, porque a instalação é muito simples e muito rápida. Então, se tudo correu bem, nós teremos aqui no menu iniciar o GIMP aparecendo como uma das opções de programas instalado nesse computador. Então vamos clicar para abri-lo. A primeira vez que você carrega o GIMP, talvez ele demore um pouco, mas a partir do momento que ele estiver carregado, vai ser muito simples e muito rápida a execução dele, o carregamento desse software. Então vocês já podem visualizar nessa tela aqui alguns componentes da interface do GIMP, que ficam navegando aqui. Você perceba que ele está navegando aqui na área de trabalho desse computador, Então nós temos três partes principais, a qual eu vou comentar para vocês, Então do lado esquerdo, você tem a caixa de ferramenta, essa aqui que eu estou movimentando.
Então, na caixa de ferramenta você tem diversos ícones que darão acesso às diversas ferramentas para você manipular a imagem e acessar recursos do GIMP. Se você posicionar o mouse sobre o ícone e deixar ele parado, ele vai dizer para você para que serve aquela ferramenta. Por exemplo, essa ferramenta eu posicionei o ícone em cima, posicionei o ponteiro do mouse em cima desse ícone e ele colocou lá a dica do que é essa ferramenta. Ferramenta de seleção retangular, seleciona uma região retangular, né? E assim por diante. Então, em todas as ferramentas, se você posicionar o ponteiro do mouse e aguardar alguns segundos, ele vai mostrar para você o que é aquela ferramenta. Claro, isso não é um manual, mas isso é apenas a indicação do que é aquela ferramenta, o que aquela ferramenta faz, né? Para maiores detalhes sobre a ferramenta, é necessário que você procure o manual e estude um pouco o manual do GIMP. Daqui a pouco nós vamos acessar alguns sites e eu vou mostrar para vocês as opções de documentos, onde nós podemos buscar informações, manuais sobre esse software. Mas, então nós temos aqui na caixa de ferramenta, na parte de cima, os ícones para acesso às diversas ferramentas, né? Por outro lado, aqui na parte de baixo, nós temos as opções para cada ferramenta. Então, para cada ferramenta, nós temos um conjunto de opções disponíveis, né? Então, conforme nós modificamos a escolha da ferramenta em cima, as opções aqui embaixo da ferramenta, elas também variam, né? Então, para cada ferramenta específica, você deve precisar de uma configuração específica também. Para cada ferramenta, você deve ter a possibilidade de alterar as opções padrões. Por exemplo, eu posicionei aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta de texto, né? É a ferramenta usada para criar ou editar camadas de texto. Então, eu tenho a possibilidade aqui de configurar como ficará esse meu texto no momento que eu digitá-lo lá, né? Eu posso mudar aqui o tipo da fonte, né? Eu posso mudar aqui o tamanho da fonte. Eu posso mudar aqui também a cor da fonte. Obviamente que todas essas opções escolhidas, elas podem ser modificadas posteriormente, né? No momento de edição. Eu posso fazer um texto sobre a imagem e posso modificar. Mas o recado agora é só para mostrar para vocês que nós temos para cada ferramenta um conjunto de opções que você pode modificar de acordo com a sua necessidade. Então, essa é a caixa de ferramenta e as opções de ferramenta para o programa GIMP. Nessa parte central, nós temos a janela principal do GIMP, que é onde você vai abrir a sua imagem, né, para edição. Nós temos algum conjunto nós temos um conjunto de opções do menu e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar para vocês para que servem algumas dessas opções no menu, né? Então, nós temos aqui o menu arquivo, como o próprio nome sugere, onde você encontrará as principais opções para trabalhar com arquivos, né? Criar novo arquivo ou nova imagem, né? Abrir arquivo, abrir camadas, abrir uma URL. O GIMP permite também que você possa buscar uma imagem na web diretamente, sem necessariamente baixar o arquivo na sua máquina. Abrir os arquivos recentes. Aqui nós não temos nenhum documento no histórico, porque nós acabamos de fazer a instalação. E as opções de salvar o arquivo, salvar como, as opções de exportação, nós encontraremos também no menu arquivo, né? Que é o primeiro menu aqui da barra de menus do GIMP, tá? Vamos fazer a abertura de uma imagem, por exemplo, né? A opção abrir, abre um arquivo de imagem. Percebam que nós temos aqui, para aquelas pessoas que têm facilidade de trabalhar com teclas de atalho, nós temos aqui, em frente do nome, né, da opção do menu, nós temos a tecla de atalho. Então, Ctrl mais O é a tecla de atalho para abrir uma imagem, né? As pessoas que conseguem trabalhar com tecla de atalho conseguem, em geral, aumentar a sua produtividade, torna-se mais rápido a edição e o trabalho, a manipulação das imagens, quando as pessoas conseguem decorar essas teclas de atalho, né? É uma questão de utilização mesmo. Quanto mais você utiliza, mais você conhece, né? Eu
pessoalmente, não gosto de trabalhar com teclas de atalho, porque eu não consigo decorar a maioria delas, né? Mas as mais importantes a gente sempre lembra, né? Então vamos abrir uma imagem. Vou procurar uma imagem aqui. Tem algumas imagens. Então, tá aí, né? Perceba que no momento que eu abri a imagem, algumas opções que anteriormente estavam numa cor cinza, não estavam habilitadas, agora passam a ficar habilitado para mim, né? Isso é uma constante em todos os menus, aqui em todas as opções do menus, que às vezes você fica com algumas opções desabilitadas momentaneamente. Então essas opções aqui de salvar como, salvar uma cópia, exportar, todas elas estavam indisponíveis no momento que eu não tinha nenhuma imagem nessa tela de edição de imagens aqui do GIMP, né? Então agora eu tenho essas opções disponíveis para mim, tá? Então aqui, se eu quiser salvar a imagem em outro formato, eu poderia usar esse menu para fazer isso também, né? Então, assim como eu usei o menu abrir para abrir uma imagem, eu posso, após a edição, salvar a imagem utilizando o Ctrl S, né? Ou a opção do menu. Eu posso salvar a imagem com outro nome, em outro lugar, com uma outra extensão. Eu posso exportar a imagem para um outro formato. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos trabalhar um pouco com isso. Por enquanto vamos dar uma passada em todos os menus, depois a gente volta e acessa algumas opções especificamente. Então, primeiro menu, nós vamos ter aí as opções para trabalhar com as imagens. Com os arquivos de imagens. A segunda opção de menu que nós temos aqui, na tela de visualização, que é essa tela central, nós temos a opção de edição. Então, ferramentas como cortar, copiar, o refazer e desfazer, que em manipulação de imagens, em edição de imagens, são ferramentas importantes, porque às vezes, sem querer, você comete alguns erros e o famoso desfazer ou refazer, né, Ctrl Z e Ctrl Y, são importantes para que você possa se recuperar de uma falha que você cometeu sem querer, né? As opções de copiar, de colar, né? São opções que você pode acessar por aqui. Algumas outras adicionais, como preenchimento de textura, cor de fundo, cor de frente. Sempre é importante lembrar, nós estamos repassando os menus aqui, vamos repassar a maior parte desses menus aqui do GIMP, para que vocês conheçam a ferramenta, mas algumas dessas opções você vai encontrar já na caixa de ferramentas, através do ícone da caixa de ferramenta, né? Por exemplo, o preenchimento de cor de fundo e cor de frente, nós temos aqui, ó, na caixa de ferramentas, né? Então aqui nesse quadrado maior aqui, nós temos aqui as opções que foram pré-definidas para a cor de frente e cor de fundo, né? Que você encontra no menu editar também. Então, não é necessariamente preciso que você sempre acesse os menus, mas é importante que você saiba mais ou menos onde ficam as coisas, para em caso de você não encontrar na caixa de ferramentas, você saber mais ou menos onde procurar, né? Daqui desta segunda opção do menu, do editar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma opção importante que nós encontramos aqui embaixo, que é a opção de preferências, né? Então essa opção aqui abre o diálogo de preferências, onde você tem a opção de alternar as opções padrão do sistema, né? Ambiente, interface, né, o próprio idioma do sistema, o tema, a caixa de ferramenta, o que vai aparecer na caixa de ferramenta, como as coisas aparecerão na caixa de ferramenta. Então, percebam aqui, ó, a configuração das ferramentas, eu tenho marcado aqui o que pode aparecer, o que não vai aparecer com esse olho aqui, né? É um olho que nós temos aqui, um ícone de um olho, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa primeira ferramenta aqui, ó, essa primeira ferramenta, que é a ferramenta de seleção retangular, né? Então, eu posso habilitar ou desabilitar a exibição dela clicando simplesmente sobre esse olho aqui. Então, você perceba lá, ó, desabilitei, ela sumiu dali, né? Habilitei, ela apareceu de novo na caixa de ferramentas. Então, aqui você pode configurar a caixa de ferramenta com aquelas opções mais comuns, as opções que você mais utiliza, tá? E aí, desse modo, você pode configurar a aparência da caixa de ferramenta, né? Quais as ferramentas aparecerão. E o mesmo conceito você vai utilizar
para cada uma das opções que você tem disponível aí no diálogo de preferências, né? Então, o tamanho da imagem padrão, no momento que você pede para acesso à opção de criar uma nova imagem, né? Qual que vai ser as configurações da nova imagem que vai ser criada como padrão, né? Então, por definição aqui, nós temos, definição padrão, nós temos largura de 640 pixels, altura de 400 pixels, né? Nós temos algumas opções aqui avançadas, o espaço de cor é cor RGB, preenchimento com cor de fundo e um comentário específico. Tudo isso você pode alterar se for o caso, né? Eu sugiro que nas suas primeiras experiências com o GIMP, enquanto você estiver descobrindo a ferramenta, que você utilize os valores padrão. Mas saibam que vocês podem alterar esses valores conforme a sua necessidade ou conforme a conveniência, né? Nós temos as opções para configurar os dispositivos de entrada, né? O GIMP permite, por exemplo, que você se conecte a um scanner, né? A uma mesa digitalizadora, dispositivos como esses para você obter diretamente as imagens, né? Então você pode configurar algumas dessas coisas aqui também, tá? Então essa é a aba Preferências que nós encontramos aqui no segundo menu, menu Editar. O terceiro menu que nós temos é o menu Selecionar. Então nós temos algumas opções de seleção de imagem ou de partes da imagem, né? Então tem várias opções. Percebam que essas opções aqui, como eu comentei anteriormente no caso do menu Arquivo, nós temos várias opções desabilitadas, porque neste momento nós não temos imagem ativa, nós não estamos visualizando nenhuma imagem. Então, obviamente que essas opções de seleção acabam ficando desabilitadas, né? Se nós abrirmos uma imagem, perceba que nós vamos ter alguns botões de opção já disponíveis para nós que nós anteriormente não tínhamos, como o tudo e o inverter, por exemplo, né? Então essas opções, algumas dessas opções do menu, como eu já disse, são dependentes de você ter a imagem disponível para que você possa trabalhar com essas ferramentas. Visualização, nós temos algumas opções de visualização ou das coisas que você visualiza, dos elementos que você visualiza na sua tela, né? Por exemplo, você pode em determinado momento exibir ou não a barra de menus, exibir ou não réguas, exibir ou não barra de rolagem. Então, essas opções, exibir guias, exibir grades, essas opções dos elementos que serão exibidos na tela, né, juntamente com a imagem, você pode configurar e controlar pelo menu Visualizar. O próximo menu que nós temos é o menu Imagem. Então nós temos algumas opções relacionadas ao trabalho que você vai fazer na sua imagem, né? Como duplicar a imagem, alterar o modo da imagem. Você pode mudar o modo da imagem, por exemplo, de RGB, que é uma imagem colorida, para tons de cinza. Você pode atribuir determinados perfis de cores. Você pode fazer outros tipos de transformações, como rotacionar a sua imagem, né, no sentido horário, sentido anti-horário, espelhar a sua imagem verticalmente ou horizontalmente. Então são algumas opções que você tem para o trabalho com a imagem. Da mesma forma, você pode redimensionar a imagem. Daqui a pouco nós vamos acessar algumas dessas opções aqui, vocês vão ver isso acontecendo, mas você tem a opção aqui de redimensionar a imagem, você pode cortar a imagem para seleção, você pode fazer uma combinação de camadas. O GIMP trabalha com um conceito interessante, que é o conceito de camadas, né, onde você pode trabalhar com várias camadas e pode, se for o caso, combinar essas camadas ou alterar uma camada e não alterar outra. Então, essas opções de imagem você vai encontrar aqui, de trabalho com imagem, ou com as propriedades da imagem, digamos assim, você vai encontrar aqui no menu Imagem. Como eu adiantei, o GIMP trabalha com o conceito de imagem, com o conceito de camadas. Então, nós temos um menu, especificamente um item do menu específico para o trabalho com as camadas, né? Você pode criar nova camada, você pode criar grupos de camadas, pode duplicar uma determinada camada, ancorá-la,
remover a camada e por aí vai, né? Tem a possibilidade de aplicação de máscara nas camadas, né? De se controlar a transparência das camadas, né? A possibilidade também de fazer a transformação das diversas camadas, né? Com espelhamento, com a rotação da imagem, no sentido horário e anti-horário. Você pode definir o tamanho dos limites da camada, enfim, você vai ter aqui as opções necessárias para que você trabalhe com as camadas, né? A próxima opção do menu são as cores. Você tem um menu específico para a questão das cores, onde você pode trabalhar com um equilíbrio de cores, né, que você ajusta a distribuição das cores. Você pode trabalhar com a saturação, a luminosidade da imagem. Você pode trabalhar com as opções de colorir a imagem, com brilho, contraste e por aí vai. Então você tem aqui nesse menu a opção para você trabalhar com as cores das imagens, alterar as cores das imagens, né? O GIMP ele se assemelha a outros softwares, como um software muito conhecido, o Photoshop, né? Então você pode abrir uma imagem e fazer todo o processamento digital da imagem, a melhoria da imagem e outras tarefas semelhantes a isso, né? Então algumas dessas coisas você ajusta, algumas dessas opções você ajusta aqui no menu de cores, tá? A opção de ferramentas, né? Então você tem muitas das ferramentas que você tem lá na caixa de ferramentas, você tem ela acessível por esse menu, né? As ferramentas de seleção, a seleção retangular, elíptica, seleção livre, né? Você tem as ferramentas de pintura. Então essas ferramentas você tem aqui e você tem aqui também na caixa de ferramenta, né? Duas maneiras de você acessar. Então aqui você tem várias opções disponíveis, de ferramentas disponíveis para você trabalhar aqui com a imagem. O menu filtros dá acesso a diversas opções para a aplicação de filtro nas imagens. Os filtros são muito interessantes, nós vamos fazer algumas demonstrações logo mais de filtros aqui, porque através do filtro você pode alterar as imagens, né? E transformar as imagens, aplicar alguns efeitos artísticos, enfim. Você pode modificar toda a sua imagem com os diversos filtros que estão disponíveis aqui no GIMP, que o GIMP dispõe para o uso com imagens, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar alguns desses ruídos, desses filtros. Nós vamos aplicar alguns filtros em algumas imagens e vocês vão ver as diferenças entre a imagem original e a imagem com filtro, né? Um menu que é padrão em quase todos os softwares, né? O menu janela serve simplesmente para você controlar as janelas que você tem na tela e que você está utilizando no seu ambiente, né? Tanto as janelas quanto as caixas de diálogo podem ser controladas por esse menu janela, né? Finalmente a opção de ajuda, o menu de ajuda. Então essa é a janela principal do GIMP, onde você visualiza a imagem que você está trabalhando e você também acessa as diversas opções do menu. Todas essas opções de menu que nós vimos aqui também pode ser acessível com o clique do botão direito do mouse. Quando você posiciona o ponteiro do mouse dentro dessa área aqui e você clica com o botão direito, ele abre para você as opções do menu. Só que em vez de você ir lá em cima, né, diretamente para acessar, você acessa aqui, né? Então, isso vai muito também da preferência pessoal de como trabalhar. Tem pessoas que preferem acessar no menu, que acham mais fácil, né? Mas tem pessoas que acham que é mais ágil e mais produtivo acessar diretamente com o botão direito do mouse. Então, isso não deixa de ser também uma preferência pessoal. O importante é que você tenha aí duas formas de acessar o menu. Então, lembrando, você tem aqui caixa de ferramenta, você tem aqui os menus, né, no programa, na janela principal, na janela de visualização das imagens. E você tem aqui do lado direito, né, a janela para o controle das camadas e dos pincéis, né? Então você tem aqui a possibilidade de controlar as camadas. Nós não temos camadas ainda, porque não temos camadas abertas, né? Mas quando nós começarmos a abrir as imagens, elas aparecem aqui como camadas, né? E nós temos outras opções aqui embaixo também, por exemplo, os pincéis, né? O tipo dos pincéis. Nós temos aqui a possibilidade de alterar, né,
os pincéis. Nós temos também aqui as opções do degradê e as opções de textura disponíveis, né, que são padrão no GIMP. Essas texturas aqui são todas texturas que são padrão da ferramenta. Quando você instala a ferramenta, esse conjunto de texturas vem junto com ele, né? E as possibilidades aqui do degradê, de aplicar degradê na imagem. Tá? Então, esse é o GIMP. Perceba que se você tem, quanto maior for o seu monitor para trabalhar com a edição de imagem no GIMP, você vai ter uma facilidade melhor, né, maior para trabalhar com essas janelas que são janelas independentes, né? Então você pode movimentar e posicioná-la onde for melhor para você, onde você preferir. Tem algumas pessoas que trabalham com recursos multimídia, trabalham com monitores grandes, algumas pessoas utilizam mais de um monitor, né? É importante porque às vezes você trabalha com imagem grande e você precisa de uma boa área disponível, né? Então vamos abrir algumas imagens e vamos fazer algumas manipulações nessas imagens aqui para a gente mais ou menos perceber o funcionamento do GIMP, né? Então, pelo menu Arquivo, nós vamos abrir uma imagem. Eu tenho aqui nesse diretório diversas imagens que eu já baixei de alguns sites na internet. Daqui a pouco, se nós tivermos tempo, nós vamos conversar sobre sites para download de imagem, né? Então, vou pegar uma determinada imagem aqui e vou carregar. Ele abriu nessa imagem de visualização. Perceba que eu posso abrir outra imagem se eu quiser, conjuntamente. Então, quanto mais imagens eu abrir, ele vai abrindo as janelas de visualização para mim. Isso é uma das maneiras de trabalhar, né? Outra forma de trabalhar é eu colocar todas as imagens no mesmo arquivo, utilizando os conceitos de camada, né? Mas vamos deixar isso para depois. Então, eu tenho a possibilidade de abrir as imagens aqui, independentes nas diversas janelas, tá? E a partir da imagem disponível, você pode utilizar as diversas ferramentas e fazer as alterações que você quiser na imagem, né? Por exemplo, eu posso selecionar uma parte da imagem, tá? Com a seleção retangular, né? Eu posso recortar um pedaço dessa imagem aqui, tá? Eu posso recortar pedaços da imagem, tá? Lembrando que aqui nós temos as opções de usar o Ctrl Z, que é justamente o desfazer, né? Para desfazer aquilo que você não queria fazer antes, né? Então, com a imagem ativa, você tem disponível as opções na caixa de ferramenta, né? Opção do texto que nós comentamos anteriormente, né? Você pode escrever um texto sobre a imagem, né? Pode escrever um texto sobre a imagem. Você pode mudar as cores do seu texto. Perdi meu texto aqui. Deixa eu ver se eu elimino ele. Deu uma pequena travada aqui, mas isso acontece, né? Deixa eu fechar essa e abrir de novo. Outra imagem que eu travei o meu texto. Essas coisas acontecem, né? Olha aqui. Vamos pegar a ferramenta de texto de novo e escrever aqui alguma coisa. Tá? Então posso escrever o texto sobre a imagem, se eu precisar para alguma animação, para alguma edição que eu quiser fazer, né? Então, a partir do momento que a imagem está aberta, as ferramentas ficam livres para você utilizar, tá? Eu vou abrir uma nova imagem e vou mostrar para vocês as opções de filtro, que são opções interessantes para nós nessa disciplina e que vocês precisarão para fazer a atividade da semana, né? Então, deixa eu fechar essa visualização aqui e vamos abrir uma nova imagem. Pode ser essa imagem aqui, ó. Essa é uma imagem boa. Tá. Então, pessoal, nós temos a imagem aberta e nós podemos aplicar filtros que transformarão as imagens, né?
Então nós temos um menu aqui de filtros e diversas opções de filtros para alterar o comportamento da imagem. Veja, na tarefa dessa semana, vocês têm a incumbência de adquirir uma imagem, aplicar algum filtro na imagem, fazendo diretamente aqui pelo GIMP, né, escolhendo diretamente aqui pelo GIMP o efeito que você quer, ou analisando algum tutorial, estudando alguns tutoriais que nós passamos para vocês. Nós passamos pelo menos 2 links com tutoriais para você fazer as alterações. Obviamente que esses tutoriais que nós passamos aí para vocês acessem via web, todos eles utilizam os filtros padrões do GIMP, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui a utilização de alguns filtros. Por exemplo, aqui nós temos um efeito de decoração chamado foto antiga, que quando aplicado na imagem, vai modificar a imagem no sentido de que vai dar um efeito antigo para essa foto, como se ela fosse uma imagem obtida há alguns anos atrás, né? Tem algumas opções aqui que você pode configurar de borda, de desfocagem, né? Se você prefere trabalhar com uma cópia e não na imagem original, nós vamos colocar como uma cópia, mas você escolhe o efeito, configura as opções que são disponibilizadas para você, de acordo com a sua preferência, e clique em OK. Tá? Perceba que ele aplicou o efeito. Nós temos aqui 2 imagens, né? A imagem original e a imagem com efeito. Lembrando que esse efeito é de foto envelhecida. Então, perceba que ele modificou a imagem para que como você tivesse uma imagem obtida há muitos anos atrás. Né? Então, a aplicação do filtro ele é bem simples sobre a imagem. Eu vou fechar, vamos aplicar outro filtro aqui. Por exemplo, você tem a opção de transformar essa imagem com o filtro artístico pintura a óleo. Você pode transformar essa imagem, tem uma pré-visualização da imagem aqui, ó, como se ela tivesse sido pintada, né? Uma tela pintada com óleo, né? Então você tem aí os efeitos de máscara que você pode alterar. Perceba que quando você vai alterando as opções, para alguns filtros, para algumas ferramentas do GIMP, você pode antever o resultado, né? Isso é feito justamente para que você possa controlar o efeito, controlar a aplicação do filtro, né? E até o resultado que você achar melhor, até você obter o resultado que você quer, tá? Então, novamente, eu fiz a aplicação, esse filtro ele é aplicado diretamente sobre a imagem. Então veja como modificou a imagem original, né? E ela ficou como se alguém tivesse desenhado ela numa tela de pintura a óleo, né? Eu vou desfazer esse efeito com o Ctrl Z, tá? Vou mostrar para vocês a aplicação de outros filtros. Você pode fazer... veja, você tem várias opções aqui, né? Desfocar, realçar. E aí você precisa descobrir, primeiro identificar o que você quer fazer com a imagem, né? Qual que é o efeito que você procura para a imagem, e aí na sequência você escolher aquilo que você quer, né? E aplicar. Por exemplo, esse efeito aqui, mancha de café, um efeito bem interessante também, que ele vai aplicar como se tivesse manchado essa imagem com pingos de café, como se o café tivesse caído na imagem, né? Então, esses filtros são muito importantes, são muito úteis no momento de você modificar as imagens para você chegar a um determinado efeito que você quer, né? Obviamente que você pode trabalhar com a combinação dos efeitos também, né? Você pode aplicar um efeito sobre o outro também, isso é possível fazer aqui no GIMP, né? Mais um efeito aqui, no caso, efeito de ondas. Ele alterou a imagem, ó. Pegou a imagem original que nós tínhamos aqui e aplicou efeito de onda sobre ela e alterou completamente a imagem, né? Então, essas são as opções de filtro. E é com essas opções aqui que você deve trabalhar durante a semana aí para fazer a atividade de percurso, né? Que é utilizar o GIMP para manipular uma imagem
com a aplicação de efeitos. Lembro que vocês precisam justificar a escolha do efeito, né? Então, antes de você fazer, procure compreender qual que é o resultado da aplicação daquele efeito, né? E não esqueça de justificar por que você escolheu aquele determinado efeito. Pode ser simplesmente uma opção pessoal, uma preferência porque você achou que o efeito era muito interessante, você gosta daquele tipo de efeito, né? Você já viu uma imagem parecida com aquela e queria fazer algo semelhante, mas não esqueça de justificar a sua escolha, né? Não esqueça que você também tem outras opções para manipulação da imagem. O nosso tempo é muito pequeno, não é nossa intenção mostrar aqui em detalhes o GIMP em apenas poucos minutos, né? Mas antes de nós finalizarmos essa parte, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas questões importantes, né? A primeira questão importante sobre o GIMP é a documentação que você tem à disposição do GIMP. No próprio site oficial, eu vou voltar ao site aqui, no próprio site oficial você tem uma parte chamada Documentation, né? O site oficial está em inglês. Então você tem aqui a documentação manual oficial do GIMP em algumas opções, né? Infelizmente nós não temos na página inicial um manual no idioma português, né? Mas eu apresento para vocês um site que é o GIMP Brasil. www.gimpbrasil.org. Então eu gostaria de lembrá-lo da existência desse site, que é um site mantido, né, por usuários brasileiros do GIMP, e lá você vai ter informação sobre GIMP em português, né? Você vai ter pincéis disponíveis para você baixar e instalar, fontes, texturas, degradês, né? E você vai ter alguns tutoriais de efeitos. Então tem uma parte aqui, ó, vídeo aulas, você tem à sua disposição, você tem tutoriais também. E aqui você tem diversos tutoriais que explicam a aplicação de efeitos, a utilização do GIMP em alguns aspectos aí, né? Por exemplo, textura de ferro velho, texto rochoso, texto geoespacial, fazer seu calendário com GIMP, né? Então isso você tem disponível no GIMP Brasil. Este é o site que nós indicamos para você nas tarefas, né? Para que você acesse e veja a aplicação de alguns efeitos aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês com o trabalho do GIMP é com relação à imagem que você vai utilizar, né? Você tem à disposição na internet alguns bancos de imagens, né? E é importante que antes de você utilizar a imagem para fazer o seu trabalho, você tenha consciência sobre quais são as limitações sobre o uso daquelas imagens, né? Os sites normalmente possuem licenças ou políticas, né, de distribuição de dados, e ali você precisa verificar o que você pode, o que você não pode fazer com aquela imagem. Por exemplo, essas imagens aqui que eu usei nesse tutorial, eu peguei diretamente no site www.morgfile.com, que é um site de imagens gratuitas. Então, nesse site você pode acessar diversas imagens e baixar essas imagens, tá? Esse é um exemplo de site para imagem. Então, eu vou acessar uma imagem aqui, qualquer, para mostrar para vocês e chamar a atenção de vocês justamente para essa questão de direitos autorais, né, direitos de propriedade. Então, se você não for transformar uma imagem que é sua, se você for buscar uma imagem na internet, não esqueça de se preocupar com as restrições de uso da imagem, tá? É muito importante, quando a gente trabalha com multimídia, a gente observar esses aspectos. Então, está abrindo aqui, está um pouco demorado, mas enquanto isso eu vou voltar para o GIMP. Então, eu vou aplicar um filtro rapidinho aqui, pode ser aquele filtro de foto antiga mesmo. Só para a gente finalizar essa nossa parte prática da aula, eu gostaria de mostrar para vocês como você pode salvar essa imagem, né, que é muito importante. Então, através da opção arquivo, você tem a opção de exportar a imagem. E quando você vai exportar a imagem aqui, você pode escolher
o tipo da imagem. Isso é muito importante. Que aqui embaixo ó, você tem todos os formatos que o GIMP suporta. Todos. Inclusive GIF, JPEG, PNG, né, TIFF. Então nós vamos escolher, vamos salvar essa imagem mesmo como JPEG. Tá? Então isso com exportar a imagem. Exportar a imagem você pode utilizar aí os inúmeros formatos que o GIMP disponibiliza para você. Tá? Vou salvar essa imagem aqui. Então depois que você fazer a aplicação do efeito, não esquece de exportar a sua imagem, de salvar a sua imagem. Ok? Então voltando aqui para o Morgue File, nós temos aqui uma imagem qualquer, vamos abrir essa imagem da natureza aqui. Quando você abre a imagem, ele vai aparecer aqui ao lado os detalhes, né, de acesso dessa imagem. Está abrindo, só mais alguns segundos. Então todos os sites de download de imagem, em geral, trazem trazem expresso essa política de acesso, tá? Que você observa aí para que você não tenha nenhum problema. Tá? Um pouco demorada a nossa conexão hoje. Então lembrando, site do GIMP, www.gimp.org. Aqui você baixa o GIMP, tem acesso à documentação oficial também. www.gimpbrasil.org. Aqui você tem informações no idioma português sobre o GIMP, inclusive videoaulas e tutoriais. Você pode aprender muito sobre o GIMP. Tá? Olha aqui, pessoal. Essa imagem aqui, ó, tem aqui do lado o que é permitido fazer com ela. Então é permitido copiar, distribuir, transmitir o trabalho e adaptar o trabalho. A atribuição não é requerida. Tá? Então, essa informação é importante para você saber se você pode ou não usar essa imagem, se você não precisa pagar para usar essa imagem ou se você necessariamente está proibido de usar essa imagem em algum outro trabalho sem a autorização do autor. Tá? Então, para a gente finalizar nossa aula, acesse livremente bancos de imagens gratuitos na internet, mas cuidado com as licenças, verifique o que você pode fazer com a imagem. Ok? Então, nós vamos concluir essa parte prática da aula e vamos dar continuidade, então, à nossa aula e à atividade que nós temos programados para a aula de hoje. Vamos lá. Bom, então é isso, essa nossa parte prática da disciplina. Agora, só para resumir o que nós vimos de hoje, nós vimos então o uso do software GIMP para a manipulação de imagem digital. Então esse é o software que nós adotamos para essa disciplina e esse é o software que você vai trabalhar durante essa semana para desenvolver as atividades. Mas por falar em atividades então, vamos passar para a atividade de sala. Tem algumas questões para você discutir, você vai ter um tempo para fazer isso. Nós gostaríamos que você se dedicasse nessa discussão, é importante vocês discutirem sobre as imagens. E na sequência nós voltamos para fazer os comentários das respostas de vocês e abordar outros assuntos da disciplina. Então, bom trabalho para vocês, atividade de sala agora. Até mais. Estamos de volta, esperamos que vocês tenham conseguido fazer as questões, respondido as questões. Vou passar de imediato então para o professor Fábio, para comentar sobre as respostas de vocês. Professor Fábio, por favor. Sim, professor. Qual que é a primeira pergunta? Qual a importância do uso de imagens para a apresentação de informações em sites da internet? Temos aqui a participação de Cerejeiras. Deixa eu achar aqui. De Cerejeiras. A aluna Vanusa, em que ela destaca que o uso do site, que o uso da imagem no site é para ficar mais atrativo, né? Então também nós temos aqui
de Colorado, que ele faz uma analogia do site sem imagem com o livro sem gravuras, né? Que o livro efetivamente deixa a leitura, pode deixar a leitura, o esclarecimento de alguma informação mais clara, né? Aí temos exemplos que falam que, vamos imaginar um site de compras, que não tem a imagem, então nós temos aquela imagem vinculada a algum assunto, algum conteúdo que efetivamente vão ajudar a traduzir a mensagem, né? Então essas informações nós temos relacionado à primeira questão. Já na segunda questão, quando a gente pergunta sobre quais formatos são conhecidos, foram citados vários formatos, como JPEG, MPEG, que esse é um formato de vídeo, que não é especificamente formato de imagem, mas aí tem a parte do GIF, do BMP, que são formatos efetivamente de imagens que nós temos possibilidade de trabalhar e que a ferramenta, o GIMP, ele possibilita. Nós temos aqui também a referência relacionada que a imagem é extremamente importante para passar mensagens que a gente tem no site. Nós podemos ter como referência o próprio site do IFRO, né? Nós temos lá no portal do AVA, nós temos no canto esquerdo a imagem que gera a identidade do IFRO, no canto direito superior nós temos o logo do IFRO, que também está relacionado à nossa identidade institucional, né? Então, nesse sentido, nós temos esse tipo de interações, né? Falando que é realmente importante, ele ajuda efetivamente a passar a mensagem complementar e relacionada ao texto, né? Essas foram algumas interações que nós tivemos aqui no bate-papo, né? Nós temos como que as pessoas conseguiram contato? Através para a criação de slides, criação de outros formatos de imagem, né? E sempre destacando que efetivamente a imagem dentro desse ambiente web, desse site, ele é efetivamente importante. Uma das formas que a maioria das interações informam, que no momento de salvar a imagem, quando estamos manipulando, essa é a forma que efetivamente a gente conhece de diversos formatos que se tem na internet, né? Então, professor, só para contribuir com essa discussão, com relação à primeira questão, então, eu gostaria de chamar a atenção de forma complementar para dois aspectos importantes, né? Aliás, a primeira questão é justamente isso, para que nós propusemos a discussão sobre a importância do uso deste recurso multimídia, especificamente a imagem, no site, numa aplicação web, né? Então, dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro, a exemplo do que alguns alunos já ressaltaram, é justamente a imagem, o recurso multimídia, como um item de apoio, de suporte, como um recurso ao design do próprio site, né? Então, sem dúvida nenhuma que o uso correto, adequado, bem medido das imagens num site é um elemento fundamental para qualquer design, né? Então, essa parte estética do site, essa parte de apresentação do site ou do aplicativo, né, da ferramenta web que foi concebida, é essencial o uso das imagens nesse sentido, né? Eu gostei, professor, da analogia que um aluno fez com relação a um livro sem gravuras, né? Não é qualquer livro que você pode abrir mão de não usar nenhuma gravura, né? Também não é qualquer site, qualquer sistema que você vai abrir mão de usar uma imagem. Perceba que imagem, que num conceito bem abrangente de imagem, né? Um ícone é uma imagem, uma fotografia é uma imagem, né? Mas um ícone também o é. Então, nesse sentido, fica difícil nós imaginarmos hoje sites bem elaborados, sistemas, interfaces de sistemas bem elaboradas, sem o uso desse recurso importante. Seja como uma imagem para ilustrar determinada situação, seja como um ícone, né? O uso dos logotipos, os botões. Em muitos sites nós temos algumas imagens de botões desenvolvidas especialmente para o site, especialmente para a aplicação. Então, como um elemento do design do site, como um elemento da interface, é fundamental o uso das imagens. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar para vocês. Um outro aspecto também que nós não podemos deixar de ressaltar é o uso da imagem como um elemento também de apresentação da informação, né? A imagem você pode usar para representar alguma informação que você pretende entregar para o usuário do site, para o usuário do sistema. Então, aquele conceito de associar uma imagem a uma funcionalidade do sistema, associar uma imagem a uma ação
que ficará à disposição do usuário do sistema, do usuário do site, né? Então isso é muito importante também. Então, mais do que um elemento de design, mais do que um elemento da interface, no aspecto visual da interface, nós temos a possibilidade de usar todo esse poder da imagem para associar a própria imagem a um conteúdo, a uma funcionalidade, a uma ação que será executada. Então veja que para o profissional do meio da internet, do mundo da internet, é essencial a capacidade de trabalhar com imagens, né? Nós vimos na aula de hoje a possibilidade de usar o GIMP para aplicar filtros sobre as imagens, para transformar as imagens, né? Você tem lá a possibilidade no software apresentado nessa nossa aula, a possibilidade de alterar uma imagem, de corrigir algumas imperfeições da imagem, brilho da imagem, saturação, modificar as cores, modificar os perfis de cores. Então essa é uma habilidade importante para o profissional que trabalha com internet. Sobretudo para aqueles que trabalham com interface, né? Sobretudo para essas pessoas que se dedicam a esse aspecto específico do projeto, que é o projeto das interfaces do sistema, né? A parte de design do site. É importante então esse domínio, essa habilidade. Quer alguma contribuição, professor? Sim, quando nós pensamos no projeto do site, em relação às imagens, nós temos que imaginar que o nosso usuário vai precisar de um padrão homogêneo em relação às funcionalidades, as ações que determinados ícones vão agir, né? Imagine você entrar no site que você acessa um botão de gravação que ele é de um formato, aí você acessa uma outra página do mesmo site que ele tem um formato diferente, uma cor diferente. Então, uma padronização em relação a esse projeto do site ele é muito importante. E nós podemos imaginar também a imagem vinculada a um evento específico. Vamos imaginar o processo seletivo do IFRO. Nós temos um processo seletivo, então você tem uma gravura, uma imagem específica para aquele processo seletivo que representa aquele evento esporádico, né? Então, quando nós pensamos em imagens, nós temos também essa funcionalidade de associar determinados eventos, determinadas funcionalidades àquela imagem. Ótimo, é isso mesmo, professor. Obrigado. Agora, a segunda questão, ela traz uma outra discussão que é com relação aos formatos das imagens, né? Nós temos hoje à disposição inúmeros formatos para trabalhar com imagem, cada um com suas características, né? Então, especificamente nesse ponto, é muito importante a gente destacar o seguinte: quais são as características de determinado formato, né? Você precisa conhecer um pouquinho cada um dos formatos para saber quando usar cada um deles, em quais situações são mais adequados usar cada um deles, né? Algumas características estarão associadas com os potenciais usos. Por exemplo, a imagem com a extensão PNG, né? Essa imagem geralmente é muito utilizada quando os profissionais desejam trabalhar com as imagens que não têm o fundo transparente, né? Essa imagem, extensão PNG, dá suporte a isso, a trabalhar com a transparência, né? Então você tem um elemento, o plano principal, e você tem aí o plano de fundo transparente. Então você pode agregar essa imagem facilmente em outros desenhos, em outros designs, em outras imagens, sem necessariamente você ter problema com o fundo da imagem, que é todo branco, que é todo vermelho, que é todo preto, enfim, que tem uma cor ali. Ele é transparente. Então você consegue trabalhar com transparência se você trabalhar com imagem de formato JPEG. Tá? Desculpa, no formato PNG. A JPEG é uma imagem muito utilizada, né? Ela tem aí um potencial muito grande, nós conseguimos com JPEG uma compressão muito boa das imagens, né? Com uma qualidade relativamente boa também. Então JPEG é um formato muito utilizado, né? O formato GIF, ele é muito utilizado, por exemplo, para construção dos chamados GIFs animados, que é as pequenas animações, né, que são feitas com imagens, né, com montagem de imagens ali. Então, as animações com imagens geralmente são feitas utilizando o software GIF, a extensão GIF, né? A extensão GIF é muito utilizada para isso. Então, é necessário que você, durante a sua semana de estudo, né, durante a manipulação das imagens que você fará no GIF, que você se aprofunde um pouquinho mais e descubra o maior número de formatos possíveis de imagem e estude as características principais dele, né? Nós temos um tempo muito curto aqui para apresentá-los todos, né? No trabalho da semana que você fará com o GIMP, você pode seguir a dica do professor Fábio aqui e analisar
os formatos de imagem suportados pelo GIMP, né? Então você vai abrir lá o exportar, por exemplo, vai lá naquela opção, naquela caixa de opções lá com os formatos suportados pelo GIMP e dá uma percorrida naquela lista, olhando cada um dos formatos. Vocês vão ver que tem muitos formatos lá e você pode estudar cada um deles, né? Utilizando uma busca simples na internet, utilizando os livros que nós indicamos nas referências da disciplina. Daqui a pouco eu vou repassar as referências, né? Mas é muito importante você conhecer a imagem, o formato da imagem, conhecer as limitações, características principais desse formato que vai te dar o potencial de uso daquela imagem e também, por outro lado, as limitações de uso daquela imagem. Não é isso, professor? Sim. E até entender a relação, né, do formato da imagem com a funcionalidade, né? Vamos imaginar que você quer uma qualidade de imagem muito alta para imagens que vão repetir constantemente. Então, o site pode ficar lento, pode atrapalhar a usabilidade dessa ferramenta. Então, conhecer a relação desse formato da imagem com o tamanho ou com a usabilidade é importante no projeto de software web, né? É isso, né? Então, veja que é um recurso importante, imagem, é um recurso interessante, né? Além de ser importante, é interessante, é útil, mas nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento, nós precisamos buscar cada vez mais informações sobre as imagens especificamente, né? Professor, mais alguma contribuição aí dos alunos a ser destacada? Em relação, inicialmente, à confusão, né, do formato MPEG com vídeo, né? Com a imagem, né? O MPEG é para uma extensão de vídeo, então é um treinamento que vamos seguir mais na frente, né? Certo. Tá bem. Eu gostaria de, antes da gente repassar, nós queremos falar novamente sobre a tarefa da semana, mas eu queria destacar dois aspectos, né? O primeiro aspecto é com relação à parte de referencial bibliográfico da nossa disciplina. Então, eu peço que, por favor, acompanhem comigo aqui na tela quais foram os referenciais indicados para essa semana, por favor. Então, nós temos aqui, eu gostaria de destacar inicialmente dois sites, que é justamente o site do GIMP, né, o site oficial do GIMP. Então, você tem o endereço aí à disposição. E nós temos também um outro site do GIMP aqui, que é destaque especificamente para a documentação do software. Perceba que esses links nós indicamos lá durante a aula, né? Então, esses dois links são importantes para você, para aprender mais sobre o GIMP e para desenvolver a atividade da semana, né? Um outro destaque que eu quero fazer são os dois livros que a gente indicou também na aula passada, né? Talvez nem todos tenham acesso a esses livros, mas eu continuo recomendando. Eu acho que são dois títulos muito importantes para quem trabalha com multimídia, e fica aí a dica sobre material para estudo, né? Então, vocês devem recordar que na aula de hoje nós passamos também links do GIMP, links para o site do GIMP Brasil, onde você tem informações genéricas sobre o uso do GIMP, você tem tutoriais, então você tem bastante material para estudar durante a semana, né? E sobretudo para fazer a atividade da semana. Antes de eu comentar a atividade dessa semana, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação à atividade que nós propusemos na semana passada e cujo prazo já está expirando para fazer. Tem alguns alunos relatando a dificuldade para obter o Ubuntu Studio, né, o arquivo para a instalação do Ubuntu Studio numa mídia, que pode ser um CD, um DVD, né, ou até mesmo um pendrive. Olha, nós não temos muito o que fazer. Você precisa acessar o site oficial do Ubuntu e precisa baixar o arquivo. Sem dúvida que o arquivo será um pouquinho grande, sem dúvida que o arquivo será um pouquinho pesado. A sugestão que nós temos a passar para vocês é o seguinte: em vez de 10, 15, 20 alunos do mesmo polo baixar o mesmo arquivo, peça para apenas um baixar e fazer cópia para os demais, né? Talvez isso ajude. Então, se você conhece algum colega do seu polo que já baixou o arquivo de instalação do DVD, não tem problema nenhum. Peça para ele o arquivo, copiem com do colega o arquivo, até peça para quem já baixou, coloque o arquivo à disposição dos seus colegas do polo. Veja, é software livre, software de código aberto. Uma das características principais do software livre é a oportunidade de você, a possibilidade que você tem, a liberdade que você tem de distribuí-lo. Então você pode distribuir, não tem problema nenhum em distribuir o software. Aquele que já baixou o arquivo do Ubuntu, passa para o colega que ainda não baixou. Vocês vão ajudar todo mundo, não vai deixar a rede de ninguém congestionada, né? Vai ajudar todo mundo. Mas tem que baixar, não tem outra forma, pessoal.
nós não temos muito tempo para mandar daqui de Porto Velho para todos os polos um CD. Nós não temos o tempo hábil para isso. Então é melhor você se organizar aí na sua cidade mesmo, conseguir um acesso à internet e baixar essa mídia. Não tem outra forma de fazer. Você precisa baixar essa mídia, tá? Agora, lembrando que você pode compartilhar a mídia, o arquivo para instalação da mídia, né? O arquivo para produção do CD, do DVD ou do pendrive. Agora, a tarefa, a descrição da sequência de passos que você precisa para rodar o CD, isso cada um faz o seu, né? Então nós não vamos fazer uma atividade coletiva aqui, mas baixar o arquivo e distribuir, vocês podem aí um contribuir com o outro, não tem problema nenhum, inclusive é muito desejável que vocês façam isso, tá? Bom, mas vamos para a atividade dessa semana. Nós já falamos um pouquinho durante a parte prática da disciplina, mas eu gostaria de ressaltar aqui novamente. A atividade é muito simples, você vai obter uma imagem, e aí tem várias formas de você obter imagem, né? Você pode entrar num site de imagens gratuitas e baixar a imagem lá, observando a licença, se permite que você realmente baixe sem pagar nada, se permite que você use sem atribuir créditos. O professor Fábio, aqui quando nós estávamos no momento do intervalo, me lembrou sobre a possibilidade de você usar uma imagem que você já tem, né? De repente você obteve com a sua câmera digital, né? Enfim, ou você vai usar sua câmera digital para obter aqui, você pega uma foto sua do Facebook, não tem problema, você pode usar uma foto sua para fazer essa atividade. Então, você vai ter que obter uma foto, vai abrir essa imagem no GIMP, vai aplicar algum filtro sobre essa imagem, né? E aí você vai postar no ambiente virtual 3 coisas. A imagem original, porque o professor que vai corrigir a sua imagem, ele precisa saber como era a imagem original. Você vai postar a imagem transformada já com o efeito aplicado, a imagem resultante do efeito. Então, depois que você aplicar o efeito, não esqueça de salvar a imagem, de exportar a imagem para um determinado formato, para o JPEG, para o PNG. E você vai colocar também lá um pequeno texto, onde você vai justificar por que você escolheu aquele efeito, né? E aí a justificativa é sua, é pessoal. Então você deve expor para o professor que vai corrigir a sua atividade por que você escolheu aquele efeito. Você diz lá que você escolheu aquele efeito porque você gosta do resultado, porque você ficou interessado pelo resultado, porque ele chamou a atenção por tais aspectos, porque você testou 5 e aquele foi o que você obteve o melhor resultado, porque você já está acostumado a trabalhar com aquele efeito, porque era um efeito que você queria realmente produzir para usar em determinado trabalho. Ou seja, é uma justificativa pessoal, mas nós queremos que você justifique por que você escolheu aquele efeito, né? Então, Luiz, por que você escolheu o efeito de foto envelhecida? Porque eu acho um efeito bonito artisticamente, eu acho um efeito que pode ter algumas aplicações interessantes, né? Se eu estiver colocando no ar um site sobre a história de Porto Velho está fazendo 100 anos, então posso pegar uma foto recente e de repente envelhecer essa foto para que ela caia bem ali no contexto do meu site. Enfim, você precisa justificar, nós queremos que você faça isso, tá? Agora, chamo a atenção de vocês para o seguinte, você só vai fazer essa atividade se você tiver o GIMP. Então, na semana passada, nós sugerimos que você baixe o CD. Se você baixar o CD, esse CD do Ubuntu, ou gravar esse arquivo num pendrive, você pode executar o GIMP diretamente do CD, diretamente do pendrive, sem instalar no seu computador. Então, se você tiver o Ubuntu, você consegue ter o GIMP. E nós mostramos na aula de hoje, né, de forma prática, como você instala o GIMP no Windows, que é muito fácil, né? Se você tiver o Windows, muito fácil você fazer a atividade dessa semana também. Mas você precisa ter o GIMP, né? Não tem como você aplicar um filtro, uma transformação da imagem usando o GIMP sem ter o GIMP instalado, né? Aí eu lamento, se você de repente não tem um computador disponível na sua casa, procure acessar o computador em algum outro lugar, procure emprestar o computador de alguém, procure uma LAN house, procure um laboratório de informática, procure os computadores disponíveis no seu polo, caso tenham. Mas você precisa de um computador para fazer essa atividade no GIMP, senão você não vai conseguir fazer, tá? Mas a atividade é essa. Obtenha uma imagem, aplique o filtro sobre a imagem, produza um pequeno texto justificando por que você escolheu aquele efeito lá, coloque essas 3 coisas todas no site, né? No ambiente virtual de aprendizagem para fechar a sua atividade. Esqueci alguma coisa, professor? Mais alguma contribuição nesse sentido? Não, surgiu uma pergunta exatamente nesse sentido. Se poderia utilizar o Windows, né? Então, efetivamente, para utilizar o GIMP pode. Olha só, pessoal, isso é importante.
Os softwares que nós escolhemos nessa disciplina são softwares livres, que funcionam em Windows e em Linux. Então, o GIMP, que nós utilizamos na aula de hoje, o Audacity, que nós utilizaremos na próxima aula, todos eles podem ser utilizados em ambiente Linux, em ambiente Mac, né, e também em ambiente Windows, tá? Só a atividade da primeira semana que ela é baseada no Ubuntu Studio. Por quê? Porque eu quero que vocês rodem esse sistema operacional num CD. Você não precisa instalar no seu computador, mas eu quero que você rode, porque ali dentro você tem vários softwares de multimídia prontos, instalados, configurados para uso. Tá? Mas esses softwares que nós estamos utilizando nas nossas aulas, você pode obter o arquivo e instalar no seu computador, caso você tenha um Windows lá, sem nenhum problema. Tá? E é software livre, você pode fazer isso livremente quantas vezes você quiser. Ok? Então é isso sobre a atividade dessa semana. Mais alguma participação, professor? Não, a última foi exatamente sobre a dúvida em relação ao Windows, né? Então é isso. Nós já nos encaminhamos para a parte final da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês acessem a aula dessa semana assim que estiver no ar para você. Acesse ele novamente. Pegue a aula e teste essas coisas na sua instalação do GIMP. Faça essa parte prática aí. E, principalmente, acesse essas referências que nós passamos, acesse esses links que nós passamos, faça a atividade da semana, que certamente você vai descobrir um mundo de oportunidades aí para se trabalhar com GIMP, para se trabalhar com as imagens. Ok? Professor, vamos se despedir dos alunos, dos tutores dos polos. Seu boa noite, por favor. Boa noite, tutores, alunos. Até a próxima aula. Então é isso. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, tutores. Boa noite, alunos. Nós aguardamos a todos aí para a próxima aula, na próxima semana, se Deus quiser. Então, boa noite e até mais.